Muito obrigado. O pessoal está me ouvindo direitinho? Show de bola. Primeiro de tudo, eu queria agradecer a todo mundo que está aqui, né, presente nessa palestra. Como vocês já sabem, né, eu vou falar sobre dominando o Angular com o ChatGPT. Os dois são temas super polêmicos, porque tem gente que não gosta de Angular, tem gente que não gosta de ChatGPT. Enfim, a gente vai estar abordando esse tema aí. Vou falar um pouco da minha experiência com ambos durante a minha jornada, né? Mas primeiramente, né? Meu nome é Wender Machado. Eu tenho mais de 8 anos de experiência na área, passando por diversos setores, né? E-commerce, fintech. Atualmente eu estou trabalhando na Planey Technologies, que é uma empresa internacional que presta serviço para cassinos, enfim, outras coisas lá dos Estados Unidos, né? E eu fiz Cefet, fiz bacharel de Sistema de Informação pelo Cefet e também fiz uma pós-graduação de qualidade de software. E antes de começar tudo, né? Deixa eu passar aqui. Antes de passar por cada etapa aqui das dicas, né? Eu queria mostrar para vocês o Trends lá do Google, mostrando como que o ChatGPT se tornou um tema relevante. Ele chegou ali no ápice dele de 100% de interesse, o que é absurdo, né? Na verdade, um tema tão quente assim, né? E o que acontece? Se você estava sem internet desde ano passado, eu vou te explicar rapidamente, né? Esse é o cara, essa é uma inteligência artificial que você fala uma coisa para ele e ele vai te responder praticamente quase sempre corretamente, né? A gente tem formas de otimizar isso, né? Mas basicamente é isso. Ele é compilado com várias informações na internet e aí você faz uma perguntinha para ele e ele te responde. Uma outra coisa aqui é o Angular, né? O Angular é o segundo colocado no ranking lá de front-end, né? No framework front-end. Opa! Ele só perde para o React. Para quem não sabe, ele é feito para construir... Acho que sou eu aqui. Ele é feito para construir telas, sistemas. Eu, por exemplo, uso para construir dashboards para o cliente. Só que, é claro, ele é muito robusto e nem sempre ele é visto com bons olhos, né? Por quê? Ele possui algumas dificuldades. Quais são elas, né? Primeiro de tudo é a curva de aprendizado. Quem está migrando de outra área, quem está trocando de framework, às vezes sente um pouquinho de delay na hora de estar aprendendo, porque ele usa TypeScript, ele tem vários conceitos que não são tão fáceis assim de aprender. E, além disso, também tem a complexidade do código que pode acontecer, o gerenciamento de dependências, enfim, tem os testes automatizados, que também é o terror da galera. Então, como que a gente consegue usar o ChatGPT para tentar diminuir essas dificuldades, né? Porque o que a gente quer é o quê? Desenvolver os softwares sem dificuldade. A gente quer a molezinha, né? Então, a gente tem essa frase aqui, muito famosa, que é: você é a média das 5 pessoas que mais convive. O que nessa atualidade, né? O ChatGPT vai ser seu colega ali de trabalho. Ele vai ser como se fosse um estagiário super potente, que você vai pedir para ele 24 horas por 7 e ele vai te responder da melhor forma possível. Então, vamos lá para o que interessa, né? A junção desses dois caras aqui. E, primeiro de tudo, né? Como que você consegue começar a conversar com o ChatGPT? Primeiro de tudo, claro, você tem que ter uma conta lá. Eu, atualmente, utilizo uma conta gratuita, não tenho problemas. Você pode pagar também, eu acho que um preço é um pouquinho salgado hoje em dia, mas pode ser também uma alternativa. E, é claro, você tem que escolher como abordar, como inicializar a conversa. Então, se você chega para ele e fala: você vai ser um desenvolvedor Angular Expert, você já está dando um pouco mais de contexto para ele. E isso serve para todas as outras linguagens também. Aqui é o exemplo do Angular, porque é o tema do front-end e tal, né? E é o que eu trabalho atualmente. A partir desse momento, todas as suas próximas perguntas vão ser relacionadas ao Angular. Pelo menos ele vai entender desse jeito, né? E aí, se a gente voltar para aquela listinha ali,
tem a complexidade do código, né? Imagina você chegou lá, tem um código bizarro lá, que às vezes foi até você que criou, e você já não entende mais nada, e você quer entender como otimizar, né? Pô, manda para o ChatGPT, né? Mas tem um pulo do gato. A principal ideia que você deve estar pensando aí é, veja a complexidade desse código e joga o código. Mas você pode ser um pouquinho mais sábio, ou sábia, falando assim, pô, analisa a complexidade desse código e também me forneça melhorias e me explique. Porque a ideia aqui não é você usar o ChatGPT só como Ctrl+C, Ctrl+V. É você entender e ir melhorando até você mesmo. Então, para mim, essa é a principal funcionalidade do ChatGPT, né? Antigamente, hoje, a gente ainda usa o Google, o Stack Overflow para isso, mas a ideia do ChatGPT aqui é você abusar dos contextos. E aqui, por exemplo, eu estou passando uma função aqui, né, um código para ele, e ele vai começar a explicar cada pedacinho daquele código bem detalhadamente, e também vai falar assim, não, isso aqui está ok, isso aqui pode melhorar, e se eu passar mais um slide, ele vai começar a falar algumas sugestões. Se você quiser aprofundar em cada um desses, você pode perguntar para ele, você pode jogar para o Google, enfim. Mas olha só que dinâmica interessante, né? Ele é uma ferramenta muito boa para você que quer aprofundar seu conhecimento, seja lá em qualquer tecnologia. E, claro, se você é como eu, você pode também falar assim, beleza, gostei das sugestões, mas me fala aí o código, me encurta esse caminho aí, né? Porque às vezes você até tem a ideia de como fazer aquele código, e até já fez o código, mas por que não pedir uma segunda opinião do ChatGPT? Já que, lembrando, né, ele pode ser o nosso colega de trabalho. Ainda mais, por exemplo, no meu caso, eu trabalho numa equipe que uma pessoa está lá na Argentina, um está no Chile, outro está em Londres. Nem sempre a gente consegue juntar os horários. Então, esse cara aqui me ajuda em alguns detalhes ali na hora da implementação, que às vezes eu não consigo com um colega de trabalho real, né? Então, é muito interessante essa parte aqui, né? Porque muita gente utiliza o ChatGPT só para perguntar coisas mais básicas, né? E você pode realmente jogar com textos. Aqui, é claro, eu não botei o código da minha empresa, né? Porque senão daria problema para mim. Mas você pode sim jogar e até força a gente a fazer códigos menores, que é uma boa prática, e jogar para ele e você vai discutindo com ele o que pode ser melhor para você, né? E se a gente passar para um outro tópico? Manutenção de aplicações e aplicações legado, né? Quem nunca trabalhou com aplicação legada aqui, um dia vai trabalhar, porque a tecnologia vai evoluindo, uma hora ou outra, uma parte do sistema começa a ficar um pouco ali engessada, né? Então, de novo, por que não jogar essa responsabilidade para o ChatGPT ajudar a gente, né? Eu já trabalhei num sistema horroroso em AngularJS, né? E naquele tempo não tinha o ChatGPT. E eu tinha que ficar perguntando para os colegas, e às vezes nem o colega sabia. Então, aqui, eu joguei ele para ele, e aqui eu já estou transformando para o Angular 14, né? Já falei para ele transformar para mim. Então, joguei aqui o meu código e vou lá. Ele começou a cuspir o Angular, no caso aqui 12+, né? Já em TypeScript. E, claro, ele vai continuando, porque só isso aqui a gente só faria o Ctrl+C, Ctrl+V. Mas não é essa a ideia, pelo menos que eu estou passando aqui, né? Vocês fazem o que vocês quiserem. Mas aqui, ele fala aqui das diretivas, do Engine Model. Então, a pessoa que está vindo do React, por exemplo, porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui do meu caso, né? Eu sou muito back-end, mas também trabalho com front-end. Nos últimos 2 anos eu fui 100% front-end. Então, muitas coisinhas ali, mesmo sendo sênior, eu já tinha esquecido. Então, fazendo esse exercício aqui, eu vou relembrando, até para, beleza, agora eu não preciso mais de ajuda nesse ponto no ChatGPT ou com um colega, né? Então, vamos lá. Opa. E, claro, teste e depuração. Como eu falei, né, eu sou muito forte no back-end, um bocado no front-end, mas esse cara aqui é um pesadelo. Por quê? Testar um componente no Angular no começo é bem difícil. Eu, particularmente, acho difícil, porque você tem que
Ah, tem uma classe lá que tem 5 injeções de dependências e aí tem que injetar um cara que você importou de sei lá onde. Cara, isso aí no começo às vezes é um terror. Então, aqui a gente também pode tirar proveito de não necessariamente falar para ele, faz o teste automatizado de tudo. Não, você fala assim, primeiro, faz o setup para mim, porque aí a gente vai fazendo de pouquinho em pouquinho, como se fosse realmente o teste, o TDD lá, né? Fazendo primeiro o teste, depois fazendo o código, né? Então, ele vai te ajudar muito nessa categoria, né? No teste automatizado, porque ele vai entender o seu ponto. Se você joga isso aqui no Stack Overflow, você vai ter uma coisa mais genérica. Mas aqui eu estou dando um componente que realmente existe. Uma coisa que no meu serviço está tendo algum problema ali e eu preciso testar. Então isso aqui realmente é a mão na roda e você pode ir brincando com o ChatGPT nesse quesito, né? E aqui, como eu falei, né? Ele vai lá, ele fala como que tem que ser declarado. Claro, a cada vez que você roda o ChatGPT, às vezes ele vai alterando o resultado e cabe você identificar qual que é o melhor para você, né, em cada cenário. Mas, é claro, em cada um deles você vai estar aprendendo uma coisa nova. E na tecnologia não tem como você ficar parado, você tem que sempre estar aprendendo até a utilizar as novas tecnologias. O ChatGPT não vai estar substituindo a gente, mas a gente vai estar tendo que utilizar ele, o Bard ou qualquer outra ferramenta ao nosso favor, claro. Porque a gente quer o quê? A gente quer utilizar o ChatGPT, o Angular e, viajar para a Europa, viajar para qualquer outro lugar. Isso que é a graça da vida. E, como eu disse, né? ChatGPT não é só o Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V. É você entender o que você vai perguntar para ele, o que ele está te respondendo e identificando ali. É óbvio, você encarando assim, desse jeito, você vai vendo que nem sempre vai te responder uma coisa que é certa. Então, é de cada caso. Tem casos que realmente vai estar te atrapalhando, mas em muitos casos que eu testei, funcionou e funcionou muito bem. Bem, vamos para as dicas de prompts. Prompts, para quem não sabe, são realmente as frasezinhas que a gente joga ali para o ChatGPT. E tem algumas manhas ali, e tem uma específica que eu deixei para o final, que é muito interessante. Mas vamos lá. Primeiro de tudo, você vai estar escrevendo, você vai falar para ele assim, escreva um componente de paginação utilizando Material Design e que tenha os seguintes inputs. Desse jeito, você vai estar direcionando o ChatGPT para fazer exatamente o que você quer. Não simplesmente, faça um componente aí, ChatGPT. Não. A ideia do ChatGPT é você dar mais contexto, ser mais específico, falar o que você pode e o que não pode. Então, você vai estar realmente moldando ali e fazendo com que ele trabalhe para você, não ao contrário. Porque se você é muito genérico, ele vai acabar falando assim, cara, olha, toma isso aqui. Aí você vai lá, não, mas não é exatamente isso. E aí, quando você vê, você está passando meia hora, uma hora, falando com o ChatGPT e você não produziu nada no serviço. Uma outra coisa também é, no Angular, né, a gente tem um serviço que se comunica com a API. Então, a gente pode falar, implementa aí um serviço que busque e armazena o usuário da API e, ele vai estar ali te ajudando nessa tarefa. Ainda mais que o serviço, para quem vem do React, tipo assim, o que é serviço, né? Você não tem o serviço ali, só se você realmente criou ali na sua arquitetura, né? Outra dica, outro prompt, né? Deixa eu passar aqui. É a questão de problemas. Em outras palestras aqui, que já teve anteriormente, né? Tem algumas ferramentas que você pode passar assim no código e eu super recomendo, tipo Sonar Cube e tal, né? Mas se você quer verificar um código específico, ele também vai conseguir fazer isso para você. E muitas das vezes eu tinha quase certeza do que eu tinha feito e eu, por curiosidade, vou lá jogar nele, porque vai que eu esqueci algum detalhe. Ainda mais que, né, eu tenho um colega aqui que é QA e, imagina eu subo uma atualização aqui e aí ele vê, tá tudo errado, cara. Aí é aquela briga de QA com o desenvolvedor, né? Aí você já sabe. Aí, claro, a localização dos erros de lógica,
E a gente pode também fazer o quê? Cara, já que ele é o nosso companheiro, por que não ele ser o nosso code reviewer, né? Então, pô, tem empresas que adotam certinho lá, mas tem empresa que é uma bagunça. E você não quer ser um desenvolvedor que é abaixo da média. Na média até é ok, mas abaixo da média é ruim. Então você pode ir lá e falar assim, ó, revisa aqui meu código, porque eu quero dar um commit aqui e subir no repositório, e eu quero ter certeza que o meu trabalho está ok, né? Outra coisa é acessibilidade. Isso aqui, nós front-end pecamos muito, né? Muitas vezes a gente desenvolve uma tela e simplesmente ignora a acessibilidade. Então, claro, ler a documentação lá para entender como que funciona a acessibilidade é muito importante, que a gente vai aprimorando. Mas como que ele também sabe isso, o ChatGPT sabe praticamente tudo, então ele pode estar te guiando ali nesse aperfeiçoamento da acessibilidade. Ainda mais que, eu não sei exatamente a percentual, mas é um percentual bem grande de pessoas que têm algum tipo de deficiência, algum tipo de realmente dificuldade ali no acesso à informação, e a gente sabe que todo mundo deveria ter acesso àquela informação. Última dica aqui, que é super interessante, é o seguinte: eu vou te dar um contexto aqui. Eu sei que vocês não são ChatGPT, eu vou dar um contexto aqui, que o quê? Eu sou desenvolvedor e nas horas vagas também faço entrevista para brasileiros e pessoas lá da Planey, né? Não só brasileiros, mas também pessoal da França, enfim. Tanto de Angular, React, Node, tudo que envolve JavaScript. Infelizmente, muita gente não passa nas entrevistas porque elas não estão preparadas ou não se preparam antes da entrevista. Às vezes são pessoas ótimas, são pessoas que têm a hard skill lá no topo, até mais do que eu, mas na hora da entrevista não sabe expressar, ou esqueceu, porque realmente é muita coisa para lembrar. Mas, por exemplo, se você está aplicando para uma vaga de Senior Angular, então você tem que saber pelo menos o básico, o avançado. Tipo assim, você não pode chegar na entrevista e não saber o que é observables. Você não pode saber, você não pode chegar lá e falar assim, eu não sei, ou não sei qual é a diferença de observable para promise. Enfim, tem vários exemplos assim, e infelizmente acontece muito, muito mesmo. Então, isso aqui é muito interessante porque eu aprendi há pouco tempo, na verdade. Tem como você falar para o ChatGPT falar meio que pausadamente. Ele ser o seu entrevistador. Eu não estou falando aqui para vocês usarem isso aqui na entrevista. Estou falando para vocês usarem antes da entrevista. Você pode falar assim, ô ChatGPT, me treina aí para uma vaga que eu apliquei e a cada pergunta que eu faço, você vai fazer uma pausa, você não vai ir lá e já emendar. Ou melhor, a cada pergunta que ele faz, você vai esperar eu responder e a partir disso você vai interpretar a minha resposta e vai falar o que eu errei, o que eu posso melhorar, se é aquilo mesmo. E, cara, é muito doido, porque isso aqui realmente funciona. E com isso, você vai treinando tudo ali para quando chegar na entrevista, ficar muito mais tranquilo. Que aí você focaria mais nas soft skills, que também é super importante. Mas aí é outro tema de outra palestra. Então, se a gente focasse nisso aqui, cara, 90% das vezes você passaria, ou pelo menos teria uma chance de passar numa entrevista de emprego. Aqui já é o retorno que ele falou. Ó. Eu tinha respondido, até, deixa eu lembrar aqui. Deixa eu voltar aqui. Ele me perguntou sobre o Engine on Init, né? E o Constructor. Eu respondi ali, basicamente falando a diferença do lifecycle e tal, né? E aqui, cara, olha só. Ele me deu uma resposta bem completa, o que é muito legal, porque nem sempre na entrevista o recrutador vai falar exatamente essa pergunta. Então aqui você já vai estar estudando vários outros conceitos, independente do seu nível. Como eu falei, eu entrevisto não só pleno, mas também sênior, e tem gente que erra coisas bobas. Então aqui você vai estar realmente, relembrando coisas, porque nem sempre você vai estar só focado em Angular, você vai ser, sei lá, full stack. Então você aqui vai estar treinando cada coisa. E olha só, aqui embaixo ele deu aquele todo resumão, né? E aí ele falou assim, você tem uma boa compreensão. Bora para a próxima pergunta? Aí perguntou a segunda pergunta ali e tal. Bem,
Estão quase lá, estão quase lá. Eu não vou me aprofundar muito aqui, mas a ideia principal do ChatGPT é essa. Você tem que entender que o ChatGPT está ali para te ajudar, e se você começa a entender que ele vai ser o seu colega de trabalho, você vai conseguir tirar proveito disso. Então, você pode falar assim, cara, você agora vai ser um recrutador para mim, ou você vai ser um desenvolvedor para mim. E aí ele vai começar a entender o seu contexto, você vai conseguir dialogar com ele, vai ter conversas com ele que realmente te enriquecem. Não vai ser só conversa de copiar e colar, como eu te falei. Outra coisa também dê o máximo de contexto. Como eu falei também, se você joga lá no Stack Overflow, você não tem contexto. Você só está pegando uma coisa e você que tem que transformar aquilo para o seu problema. Aqui, você meio que está encurtando um pouco o caminho. Você já está dando um contexto. Às vezes, realmente... imagina, você vai estar fazendo uma integração com a API de pagamentos. Por que não falar isso para o ChatGPT? Porque ele vai entender melhor do seu problema. Outra coisa, faça perguntas mais específicas, como essa, né? E, é claro, seja curioso, seja faminto por conhecimento, porque aí sim você vai conseguir tirar o maior proveito possível dessa tecnologia e de outras tecnologias. Mesmo a gente sendo front-end e não sabendo muito, ou até sabe um pouco de inteligência artificial, é inegável que a gente vai precisar ou integrar com essas tecnologias ou utilizar no dia a dia. Muitas das vezes você vai ficar assim, mas será que vai vingar? Será que não vai vingar? Mas está aí. As pessoas estão interessadas, as empresas estão apostando firme nisso aí. E tem gente que está tentando até dar uma brecada porque realmente é uma coisa revolucionária. Ainda mais com o ChatGPT 4, que você consegue subir um arquivo. Ou seja, não vai ser só bloquinhos de código. Você vai conseguir dar um contexto e ainda assim mandar lá o seu ponto TS, por exemplo, para ele analisar. Então é uma coisa assim, que a gente nem tem tanta dimensão hoje em dia, né? E, sério, eu sou muito fã desse assunto, porque é uma coisa que dá medo um pouquinho, claro, né? Vai ter gente que vai rodar, vai sim. Mas também vai ter gente que vai se aproveitar dessa situação para realmente evoluir na carreira. E eu acho que é isso. Eu botei um QR Code aqui, não ficou tão bom, não. Eu tentei seguir o layout aqui do evento. Mas, de qualquer forma, tem aqui meu Instagram, o NDP Machado, tem meu LinkedIn. Vocês podem estar entrando em contato comigo, não tem problema. Eu também produzo conteúdo, mas não tanto quanto as outras meninas. Eu até pedi uma dica para as meninas ali. Mas é isso aí, cara. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu, particularmente, gostei muito de estar aqui. E é isso. Muito obrigado.